Você sabe que o WhatsApp, o filtro anti-spam do Facebook, o LinkedIn e o Nubank têm em comum? Todos eles usam pelo menos uma linguagem de programação funcional. Sim, estamos em 2020 e se assim como eu você também gosta de programação, então você está com sorte. Hoje em dia existem muitas linguagens que suportam esse paradigma para fazer praticamente qualquer coisa que você quiser. Desde web até mobile, até mesmo sistemas embarcados, você pode usar programação funcional. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, resumindo as 8 linguagens de programação funcional que eu considero mais promissoras para você aprender em 2020. Mas antes da gente ir pro vídeo, deixa eu só te dar um aviso rapidinho. Eu fiz uma versão em texto, escrevi um artigo lá no blog com mais detalhes sobre cada uma dessas 8 linguagens de programação. Então, para o vídeo não ficar muito longo, aqui eu vou abordar somente os pontos principais, mas se você ficar curioso e quiser saber mais sobre alguma delas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, tá bom? Então, para começar a nossa lista, eu escolhi a queridinha do Nubank. Só de falar assim, talvez você já saiba até qual que é a linguagem que eu tô falando, não é mesmo? Se não, vai aí então o nome dela. O nome dela é Clojure. Se você nunca ouviu falar de Clojure, Clojure é um dialeto da linguagem de programação clássica chamada Lisp, e o grande diferencial dela é que ela é compatível com a JVM, a famosa Java Virtual Machine, e por isso, por ser compatível com a JVM, isso abre uma grande flexibilidade na linguagem, já que ela se torna automaticamente compatível com o Java, com o Kotlin, com o Scala e com todo o ecossistema da JVM. Bibliotecas, o alto desempenho da JVM, né, que vem sendo otimizada há muitos anos, e por isso ela é uma excelente pedida de linguagem funcional para 2020. Além disso, é claro que a gente não pode deixar de citar o ClojureScript, que caso você não saiba o que é um compilador de Clojure para JavaScript, o que possibilita que você use Clojure tanto no back-end quanto no front-end. Então, para que você vai ser um Full Stack JavaScript Developer se você pode ser um Full Stack Clojure Developer? Como eu falei no início, Clojure se popularizou muito no Brasil por conta da adoção do Nubank, mas é uma linguagem que tem sido adotada com muito sucesso por empresas em todo o mundo. Basta você colocar aí no Google Clojure, empresas, empregos, que você vai ver como ela tem sido usada para criar aplicações das mais diversas naturezas. A segunda linguagem da lista também é uma linguagem que roda sobre a JVM. Vou deixar você pensar um pouquinho aí para ver se você acerta. 1, 2, 3... Já sabe qual é? O nome dela é Scala. Scala é uma linguagem de programação híbrida que combina tanto orientação a objetos com programação funcional. Scala foi a linguagem onde eu tive meu primeiro contato com programação funcional lá atrás, nem sei, foi em 2000 e alguma coisa, não sei exatamente o ano, mas foi o meu primeiro contato com programação funcional num curso lá do Coursera feito pelo criador da linguagem, o Martin Odesk. Eu acho que esse curso está até disponível gratuitamente para você fazer. E assim como o Clojure, o Scala tem como grande vantagem o fato, né, de executar sobre a JVM, tornando-o compatível com todo esse ecossistema, com outras linguagens de programação que rodam sobre a JVM, como o próprio Java, e tornando assim uma boa linguagem aí se você tiver já uma base de código, né, existente que usa alguma dessas tecnologias, que roda sobre a JVM. Uma das principais forças do Scala, né, que também é um dos seus principais pontos de crítica, é que ela é uma linguagem muito flexível, então ela permite que você programe usando orientação a objetos, usando programação funcional, usando vários recursos de alto nível. Ela tem uma sintaxe assim um pouquinho, as pessoas consideram um pouquinho difícil, um pouquinho, vamos dizer assim, não é tão verbosa quanto o Java, mas ela tem alguns elementos que tornam ela um pouco complexa, então não é uma linguagem que eu recomendaria para um iniciante. Mas se você está aí no nível intermediário, avançado, aprender Scala vai te dar aí uma arma poderosíssima para você poder resolver os problemas de uma maneira completamente diferente, muito elegante e muito alto nível. Para fechar, queria só falar que Scala é uma das linguagens mais populares dessa aqui da lista, então se você estiver em busca de um emprego, tem grande chance de você conseguir boas vagas de emprego aprendendo Scala, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O próprio Nubank ou empresas como o LinkedIn e o Twitter usam Scala, né? Grande parte da sua base de código é feita, né, usando essa linguagem. E claro, né, ela também é muito famosa, né, por ser a linguagem de escolha de muitos projetos open source famosos, né, como o Apache Spark e o Framework Akka. A terceira da lista é um xodó meu. Se você me conhece, você já deve imaginar qual que é. Na verdade, foi a segunda linguagem de programação que eu aprendi de verdade. Foi, na verdade, o meu primeiro contato com programação funcional. Eu me enganei quando eu falei que foi Scala, porque o meu primeiro contato com programação funcional foi com essa linguagem, quando eu ainda estava na faculdade. Só que quando isso aconteceu, eu não dei valor. E aí eu acabei deixando isso de lado, fui aprender Scala e eventualmente caí nela de novo. Já sabe qual é? Não sabe? Pois então, o nome dela é
Haskell, que aqui no Brasil muitas pessoas pronunciam Haskell, mas o nome certo é Haskell. O nome dela foi dado depois de um matemático chamado Haskell Curry, e então esse é o nome correto, mas às vezes eu falo Haskell também, então, enfim, não me julguem por isso. Então, Haskell é uma linguagem de programação puramente funcional. Na verdade, aqui da lista, ela é uma das poucas que é puramente funcional, né, que não suporta outros paradigmas, né, não é uma linguagem híbrida, e essa é a grande vantagem de aprendê-la, né? Se você quiser realmente aprender programação funcional e ali nas entranhas do que significa esse paradigma, para que você absorva ele, para que ele faça parte do seu DNA e você consiga, de fato, programar de maneira funcional, de maneira eficiente, independente da tecnologia que você usa, então Haskell é uma excelente escolha. Vamos dizer assim que talvez seja a sua melhor escolha. Um dos grandes preconceitos, né, que se tem contra Haskell, né, isso é histórico, é que muitas pessoas acham que ela é uma linguagem muito acadêmica, usada muito por pesquisadores de linguagem de programação, sem muita aplicação prática, mas isso tem mudado bastante, tem muitas iniciativas, né, nós temos o Commercial Haskell, tem muitas pessoas que estão aí interessadas em usar essa linguagem na prática, né, levá-la para o mercado. Eu sou um exemplo de pessoa que fez isso. Eu tenho um sistema, né, em produção, eu escrevi sobre esse sistema também, vou deixar o link aqui na descrição. É um sistema que a minha esposa usa, um sistema de cursos online, 100% feito em Haskell. Meus amigos acham que eu sou até doido, né, por isso. Fiz uma escolha aí muito louca que foge do padrão, né. Ao invés de usar um framework web bem consolidado, um Python, um Ruby on Rails, eu experimentei usar Haskell, mas foi uma das tentativas que eu fiz, um dos experimentos que eu fiz para mostrar mesmo para mim mesmo e para outras pessoas de que é uma linguagem que sim pode ser usada para construir coisas úteis, beleza? Então anota aí na sua lista, Haskell é uma excelente pedida para 2020. Eu já ia pular para a próxima linguagem, mas antes de pular eu queria falar só mais uma coisa e sem querer puxar muito o saco dessa, sem querer enviesar você demais, mas uma das coisas mais legais sobre o Haskell, é que ela é uma linguagem, né, que influenciou todas as outras linguagens dessa lista. Ela é, assim, o vovô da lista, né? Então aprendê-la pode te dar muitos insights de por que certas coisas nessas linguagens mais modernas que eu falei funcionam da maneira como funcionam. Chegamos à nossa quarta linguagem, essa eu quero ver se você adivinha. É uma linguagem bem moderna, que há uma discussão se ela é realmente funcional ou não. Ela tem sido muito usada assim, para substituir o C em sistemas embarcados, justamente pelo seu alto desempenho e pela segurança que ela traz, que no caso, com linguagens como C ou C++ a gente não tem. Antes de eu dar a resposta, eu vou te dar mais uma dica. Ela foi criada pela Mozilla e é muito usada no Firefox. E aí? Adivinhou? Já sabe qual é? Se depois de todas essas dicas você não sabe qual é, então você precisa aprender mais mesmo sobre programação funcional, porque essa linguagem está dando o que falar. A nossa quarta linguagem é o Rust, que é uma linguagem criada com foco em 3 coisas: segurança, desempenho e concorrência. E essas 3 coisas juntas é que dão o diferencial do Rust, e por isso que ela tem substituído tanto o C, né, em domínios de aplicação onde o C sempre prevaleceu. Porque no contexto, por exemplo, de sistemas embarcados, a gente precisa que as aplicações tenham um desempenho muito alto, por isso a gente usava o C. Mas a gente tem que evitar bugs, a gente tem que garantir que o nosso código está correto, que ele executa de maneira segura. Então seria muito bom se a gente tivesse um sistema de tipos um pouquinho melhor, um pouquinho mais forte, né? Na verdade, muito melhor, né? Falar um pouquinho, até uma injustiça com o Rust, do que o C, que é uma linguagem famosa, né, por não te dar nenhum tipo de garantia, por permitir que você pegue aí uma 12 e atire no próprio pé. Então, o Rust, ele conseguiu conciliar muito bem essa questão de ter um alto desempenho com uma checagem estática de tipos, um compilador muito avançado, que permite que a gente evite aí uma série de bugs que em C só seriam capturados em tempo de execução quando o programa aí crashasse na sua cara. Então, no artigo que eu fiz lá no blog, eu listei vários problemas de memória e concorrência que acontecem o tempo todo no C, que todo mundo sabe que dá um monte de problema, inclusive no kernel do Linux dá um monte de problema disso, e que são problemas impossíveis de acontecer em Rust. Se você ficou curioso para saber quais são esses problemas, é só clicar no link aqui embaixo e ver lá a seção de Rust lá no artigo. A quinta linguagem da lista é uma linguagem um pouquinho exótica. Talvez você já tenha ouvido falar dela, talvez não, mas eu vou dar algumas dicas para ver se você adivinha. Ela é uma linguagem que foi criada pela empresa Ericsson e tinha como foco no início o setor de telecomunicações. No contexto em que ela foi criada, tinha algumas características que eram críticas para o design dessa linguagem. Ela tinha que permitir a criação de sistemas tolerantes a falhas e com alto desempenho. E por isso ela foi criada com recursos únicos, como o hot swapping de código, que permite que você faça atualizações em tempo real e atualize o comportamento do programa enquanto ele está rodando. E aí, já sabe qual que é a linguagem? O nome dessa linguagem é Erlang.
Erlang, que parece o nome daquela balinha, Erlan, não sei se você já comeu essa balinha aí, umas balinhas de fruta que tem uns balangodango, que apesar de no início ter sido criada para atender o setor de telecomunicações, hoje em dia se expandiu e cresceu muito para muitas outras áreas, principalmente por conta do OTP, que é um conjunto de bibliotecas que permitem você criar aplicação para praticamente qualquer área. Talvez a aplicação mais famosa que tenha sido construída em Erlang, uma aplicação que você usa todos os dias e nem sabia, é o WhatsApp. Todo o back-end do WhatsApp, o sistema de troca de mensagens, é feito com Erlang. A nossa sexta linguagem é nacional, sim, palmas pro Brasil. Só com essa dica você já deveria matar qual que é essa linguagem que eu tô falando. A sexta linguagem se chama Elixir e foi criada pelo brasileiro José Valim em 2011. Uma das coisas mais legais do Elixir é que ela executa sobre a máquina virtual Beam, que é a mesma máquina virtual sobre a qual o Erlang executa. Então isso confere ao Elixir uma performance muito alta. Um outro ponto muito importante do Elixir é que sua sintaxe parece muito com a do Ruby. Tinha até algumas pessoas na internet falando que o Elixir era o Ruby do futuro, ou o próximo Ruby. E por executar em cima da VM do Erlang, eu vi uma pessoa falando que o Elixir é um Erlang vestido de Ruby. E isso é muito legal porque facilita a adoção da linguagem, ou seja, pessoas que estão acostumadas a usar Ruby ou Ruby on Rails, né, o framework, eles vão ter aí uma transição, vão poder fazer uma migração de uma maneira muito mais fácil para o Elixir e aproveitar todos os recursos que o Elixir tem que o Ruby não tem. Ah, mas que vantagens seriam essas? Bom, para começar, o Elixir é uma linguagem multi-threaded, ou seja, ele permite a execução de múltiplas threads enquanto o Ruby é single thread. Além disso, o Elixir é uma linguagem muito mais escalável e possui mecanismos de tolerância a falhas, assim como o Erlang, como eu mencionei anteriormente. Para fechar esse tópico do Elixir, saiu uma notícia recentemente dizendo que o José Valim e toda a sua equipe, né, da empresa Plataforma Tech, que eles foram adquiridos pelo Nubank, que é o nosso aí, vamos dizer, o nosso unicórnio nacional, o orgulho do Brasil. Então é bem provável que no futuro próximo a gente veja alguma coisa aí de Elixir também no Nubank. Essa é uma previsão minha, eu não li isso em nenhum lugar, pode ser que eu esteja completamente errado, comenta aqui embaixo o que você acha. Nossa sétima linguagem é uma linguagem que eu aprendi a gostar muito nos últimos 2 anos. Essa dica aí não tem como errar para quem já me conhece. É uma linguagem aí que eu tive um contato mais próximo desde que eu troquei de empregos, vamos dizer lá em 2018. E é uma linguagem muito usada para construir aplicativos para a plataforma Apple, apesar de não ser exclusiva da Apple. É uma linguagem open source que você pode usar para criar aplicações de propósito geral e que executa também sobre o Linux. Essa é fácil, né? Essa você sabe. Essa até a minha esposa aqui tá dizendo que sabia, o nome dela é Swift. Sim, Swift é uma linguagem linda, muito expressiva, muito fácil de usar, ela foi criada com esse propósito, né, para reduzir assim a barreira de entrada para pessoas que queriam desenvolver aplicativos para a plataforma Apple, já que a anterior era o Objective-C, que exigia conhecimentos muito mais profundos de programação do que o Swift, e ao mesmo tempo é uma linguagem que traz um desempenho muito bom, um desempenho incrível, assim, uma linguagem muito bonita, muito elegante, muito rápida. Então Swift não é uma linguagem totalmente funcional, assim como muitas que eu falei aqui na lista, é uma linguagem que dá suporte à programação funcional, né? Recentemente, com o framework SwiftUI que eles lançaram, eles estão cada vez mais trazendo recursos de programação funcional. O SwiftUI é um framework para você construir interfaces gráficas, né, usando programação reativa, né, programação funcional reativa especificamente. Então, pela minha experiência, né, usar construções, recursos de programação funcional no Swift é realmente muito prazeroso, assim, é muito legal, muito fácil e eu recomendo bastante. Inclusive, um dos gurus da programação funcional, o Eric Meyer, que foi o cara que foi responsável por introduzir o Link, né, no C#, não sei se você conhece o C#, mas ele assim, é um dos caras, um dos papas da programação funcional. Ele recomendou no Twitter o uso de Swift para quem quer aprender esse paradigma. Ele falou, inclusive, que talvez Swift seja uma linguagem melhor do que o próprio Haskell para quem quer aprender programação funcional e está no nível iniciante. Eu ainda não tenho certeza se eu concordo com ele, mas Swift está aí na lista, não poderia ficar de fora. É uma excelente linguagem para você aprender em 2020. E a oitava e última linguagem da nossa lista é uma linguagem que talvez não seja tão conhecida como as outras, mas eu vou dar algumas dicas aqui, porque vai que alguém sabe. Então gostei dessa ideia de fazer aqui um quiz, dar dicas e ver quem acerta. Se você acertou alguma das que eu falei aqui até então, comenta aqui embaixo quantas você acertou, quantas você sabia, que eu quero saber como está aí o conhecimento de vocês sobre esse tema, programação funcional, beleza? Então vamos lá, vamos às dicas. Essa linguagem, assim como o Haskell, ou Haskell, né, é também uma linguagem puramente funcional, e ela foi criada para ser usada no front-end de aplicações web. Então ela é uma concorrente direta aí de frameworks como Vue.js, AngularJS, React, e também de outras linguagens que compilam para JavaScript, como o ClojureScript que eu falei lá no início do vídeo. É uma linguagem cujo nome tem 3 letrinhas só, e eu acho que se eu der mais dica do que essa, você vai acertar e vai perder toda a graça, todo o suspense que eu fiz não vai servir de nada. E aí, já sabe qual que é? O nome da nossa última linguagem é
Elm, isso mesmo, Elm. Parece item de jogo de RPG, mas na verdade é uma linguagem de programação puramente funcional para a gente criar front-ends lindos e sem exceções em tempo de execução. Sim, sem exceções em tempo de execução. Sabe aqueles errinhos que dá em JavaScript de tal variável não está definida, essas coisinhas muito loucas que acontecem só quando você roda a aplicação? Pois é, o Elm foi projetado para evitar, para tornar impossível que esse tipo de erro aconteça. E por isso ela traz aí muitas vantagens para o desenvolvimento front-end. É uma linguagem que não tem null nem undefined, tem tipos fortes, estáticos, que é reativa por definição, enfim, uma série de coisinhas novas aí para o front-end que podem ser muito interessantes para você que gosta de programação funcional. E se você gostou de alguma das linguagens que eu falei ou não gostou de alguma linguagem que eu falei, comenta aqui embaixo para eu saber. Quero muito saber o que vocês estão aí planejando aprender para esse 2020 e como que eu poderia aí ajudá-los nessa jornada, nessa caminhada, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com um amigo que também gosta de programação funcional e a gente se vê no próximo vídeo.